Então, boa noite, irmãos. A gente vai dar continuidade, então, nossas exposições, tá certo? Então, nós temos estudado o livro de Efésios, tá certo? Então, nós temos visto que é um texto bastante profundo, tá certo? Então, nós temos caminhado de forma bem tranquilamente, tá certo? De forma lenta, para podermos tirar o máximo aquilo que nós então podemos enxergar. Tenho certeza que mesmo quando terminarmos esse livro, fôssemos estudá-lo novamente, nós ainda teríamos muito conteúdo, muita informação para retirarmos desse livro. Então, por maior que seja o tempo que nós nos detenhamos nesse livro, nesse texto, a gente ainda não vai exauri-lo, né? A gente não vai extrair tudo o que pode ser extraído desse texto, tá certo? Então a gente tem visto até aqui que é uma carta escrita por Paulo, tá certo? Tem a dúvida, né, se é uma carta direcionada diretamente à igreja de Éfeso ou se é uma carta direcionada às igrejas da Ásia Menor, né? Uma carta circular. Mas, independente de qual seja o destino dessa carta, nós sabemos que foi uma carta escrita por Paulo quando ele esteve na prisão. Então, quando ele esteve preso em Roma, ele esteve escrevendo algumas cartas junto com Efésios. A carta de Filipenses, de Filemon e de Colossenses. Tá certo? Então, a gente tem visto também, por exemplo, que a carta de Colossenses é uma carta gêmea, né? Uma carta que tem muitos assuntos que são compatíveis ou que estão dentro de um mesmo escopo aí, né? Dentro de um mesmo conteúdo, tá certo? Então a carta de Efésios e a carta de Colossenses têm muito conteúdo em comum, de forma que muitas coisas que são faladas em Efésios são reforçadas em Colossenses, muitas vezes até mesmo sendo trocadas as palavras, né? Paulo falando de uma forma diferente a mesma coisa. Uma outra coisa que nós já vimos até aqui, né, dentro desse contexto histórico. Lembrando que Paulo estava preso, lembrando que Paulo teve um ministério grandioso, que demorou bastante tempo, mais ou menos 3 anos, na cidade de Efésios, e durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estava se dirigindo a Jerusalém, ele então passa mais uma vez pela região da Ásia Menor, pela costa, né, onde a cidade de Efésios ficava, e ele tem um encontro ali com os ministros, presbíteros, pastores da cidade de Éfeso, e ele deixa orientações. Há 15 dias nós tivemos a conferência missionária, e o texto base foi em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, não foi? 1 Timóteo 4, isso, aniversário da igreja há 15 dias, né? E naquele contexto, nós vimos que o pastor Marcos falou sobre um ensinamento, uma doutrina, uma espécie de falso evangelho que estava adentrando, falso evangelho não, né? Uma deturpação do evangelho na realidade, né? Que estava se valendo do cristianismo para poder ensinar determinadas coisas. Então, Paulo já tinha alertado aqueles irmãos quando ele se despediu, naquele contexto, né, no final da terceira viagem missionária, quando ele estava indo para Jerusalém, e ele já havia sido alertado que nessa viagem ele então seria preso. Então, quando ele passa por aquela região, ele se despede daqueles irmãos, ele diz que eles deveriam zelar, eles deveriam cuidar da fé, do evangelho que Paulo havia ensinado àqueles irmãos, para que eles não viessem se desviar. Então Paulo já tinha isso em mente, ele sabia que esses falsos ensinos, que esse falso conhecimento iria adentrar a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo é motivado também por isso para escrever àqueles irmãos. Na mente de Paulo, quando ele se despede dos irmãos da região de Éfeso, então ele imaginava que não veria mais aqueles irmãos. E esse foi um dos pontos que nós
pegamos em algumas em uma mensagem anterior, não é? Pensando o seguinte, não é? Se fôssemos nos despedir de alguém, se fosse a última vez que nós víssemos uma pessoa, se fosse a última vez que você falasse com aquela pessoa, o que você gostaria de falar? Qual seria a mensagem que você transmitiria? Qual é a coisa mais importante que alguém pode ter para anunciar, para falar, para compartilhar com outra pessoa? No caso de Paulo, nós sabemos que o que ele tinha para compartilhar, aquilo que ele queria que aqueles irmãos soubessem, era a mensagem do Evangelho, tá certo? Então Paulo queria que aqueles irmãos se apegassem, que eles soubessem o que eles tinham recebido. E aí então Paulo começa a, em um certo sentido, a aprofundar, a explanar novamente essa mensagem. Mas é muito interessante, nós temos visto até aqui, que até uma chave que a gente utilizou quando estudamos 1 João. Na última mensagem eu pude falar um pouco sobre isso, né? Porque parece que Paulo às vezes está falando do mesmo assunto, mas ele sempre está trazendo uma informação nova. Sempre ele está aprofundando mais ou jogando mais luz, fazendo com que aqueles irmãos tenham um entendimento cada vez mais profundo dessa mensagem. É como se Paulo, para nós, uma das aplicações que nós já tiramos desse texto, quisesse fazer com que nós, cristãos, século 21, da Igreja Batista Regular Ebenezer, nós compreendêssemos. No último texto do capítulo 1, Paulo falou sobre isso, né? Ele orava por aquela igreja, orava por aqueles irmãos, para que eles tivessem sabedoria, para que eles fossem tomados pelo Espírito Santo de uma forma tal que essa tomada, né, esse enchimento do Espírito Santo pudesse fazer aqueles irmãos apreciarem, a se deliciarem, a perceberem, né, o valor que o Evangelho tem e se agarrassem com todas as forças a esse Evangelho. Se tem uma coisa que Paulo queria que aqueles irmãos soubessem, que eles conhecessem, era a beleza, a sabedoria, a profundidade, a glória do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor por meio do Evangelho. Certo pregador diz o seguinte, não é que a gente começa com o Evangelho, os primeiros passos da fé cristã é o Evangelho. Então as pessoas são salvas, se convertem por meio da pregação do Evangelho. E aí, tendo conhecimento do Evangelho, então elas passam para os assuntos mais importantes. E aí elas começam a aprender as coisas que são mais elevadas. Paulo não enxerga dessa forma. A visão de Paulo é diferente. Não existe nada mais glorioso do que o Evangelho. Não existe nada mais importante, não existe uma mensagem mais importante nessa terra do que o Evangelho. Então Paulo continua compartilhando e cada vez mais aprofundando o conhecimento do Evangelho para que aqueles irmãos tivessem esse conhecimento, tivessem firmeza. E assim, cada vez mais firmados, e assim, cada vez mais convictos do que eles acreditavam, eles então permanecessem, não fossem levados por outras doutrinas. Até aqui é o que Paulo tem feito ao anunciar a mensagem àqueles irmãos ou àquelas igrejas. Parece-nos sempre estar se baseando em informação que já foi apresentada, conhecida e acrescentando uma nova visão, ou uma perspectiva mais profunda sobre a realidade do Evangelho. Então, até aqui, muitas vezes, nós temos trabalhado sobre alguns assuntos que são um pouco até complicados, que são até mesmo, muitas vezes, distantes da nossa compreensão. Mas, mesmo que nós não compreendamos por completo esses assuntos que Paulo está abordando, é extremamente necessário que nós conheçamos. E mais importante ainda do que conhecer é aceitar. Nós não entendemos, por exemplo, a complexidade, a exaustão, a trindade. Mas nós sabemos que é só um Deus, que subsiste em 3 pessoas. Nós sabemos que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus,
Deus Espírito é Deus. Não são 3 deuses. É somente um Deus. Alguém consegue compreender em sua completude? Dificilmente. Impossível, né, na realidade. Mas é preciso que nós aceitemos. Um outro aspecto que nós temos estudado e que também é de difícil compreensão e muitas vezes, quando as pessoas têm um primeiro contato, elas começam a ter dificuldade de aceitar, é a questão da eleição. Mas quando a gente lê, e logo no início da carta, Paulo já começa falando sobre isso, no versículo 4 do capítulo 1. Então, se você se dirigir aí, você vai ver ele falando sobre isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Isso não é uma doutrina paulina. Não é algo que veio, uma novidade com Paulo. Mas na última mensagem, quando nós nos detemos, né, somente no versículo 1, na primeira parte, e aí a gente viu, né, que isso não é uma doutrina paulina. A gente viu esse mesmo ensinamento, por exemplo, em João, capítulo 6, versículo 44, onde naquele capítulo, o próprio Senhor Jesus vem falando sobre esse assunto. E aí foi até interessante também, porque na conferência o pastor Marcos acabou tocando no assunto que a gente já tinha começado e até trabalhado, né? A ideia de que a salvação, ela é uma ação que parte única e exclusivamente de Deus. Logo no início do versículo 1 ele fala sobre isso. Ele lhes deu vida. Então é Deus que toma a iniciativa. É Deus quem não somente escolhe no passado, antes da criação ele já tinha escolhido, já tinha reservado, já tinha o seu povo, as pessoas que seriam salvas por quem ele morreria. Por que tinha que ser assim? Quando a gente vê João 6,44, a gente vê Jesus falando que se o Senhor não tivesse chamado, se Deus não tivesse escolhido, se Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus para vir à terra e anunciar, e soberanamente o Senhor tendo chamado, nenhuma das pessoas teriam sido escolhidas. Essa é a grande verdade, ou uma das grandes verdades que estão contidas no Evangelho. No último momento em que então nós estivemos pregando, nós falamos sobre isso. Isso é um motivo de grande alegria. Sabermos que Deus olhou para nós e nos chamou e nos escolheu de forma soberana. E a gente vai passar para um segundo ponto, para o desenvolvimento então desse pensamento. Você pode pensar, normalmente algumas pessoas quando são introduzidas nesses assuntos, elas são muitas vezes levadas a se achar, né? Se ensoberbecem. Elas podem pensar, tá vendo aí? Eu fui escolhido. Eu sou um dos eleitos. Rapaz, tá vendo essa outra pessoa aqui, ó? Por que ela não entende? Por que ela não obedece? Por que ela não busca o Senhor? E eu, no auge da minha bondade, da minha capacidade e inteligência, eu ouvi a mensagem e entendi. E agora eu sirvo o Senhor. Na realidade, esse não é o pensamento, não deve ser a atitude correta de quem entende a mensagem do Evangelho. É totalmente o contrário, é o oposto. E Paulo vai expressar isso aqui de forma grandiosa e de forma profunda. Lembra que a gente tinha falado em outro momento que essa prisão de Paulo foi benéfica em muitos sentidos, né? Porque é como se ele tivesse agora tempo para tudo aquilo que ele havia aprendido, e então ele pode escrever, né? E aí parece que ele está, em um certo sentido também, escrevendo uma espécie de teologia sistemática, né? Ou uma teologia bíblica, né? Ele está aplicando aquelas doutrinas, aquele conhecimento e transmitindo então àqueles irmãos. Então a gente vai encontrar
verdades riquíssimas e profundíssimas, se é que a gente pode usar essa palavra. Então, são coisas que, muitas vezes, até aqui talvez nós não tenhamos ainda parado para pensar, para refletir, mas que são essenciais e muitas vezes são o centro ou contribuem para compor, né, essa mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Então, nossa proposta para essa noite, se eu não for tanto prolixo, né, se eu conseguir resumir ao máximo, é trabalhar então esses três primeiros versos, a partir da parte B do versículo 1 até o versículo 3, então do capítulo 2. Então, passemos à leitura. Peço que os irmãos, colegas, possam acompanhar. Efésios 2, capítulo 2, verso 1 a 3. Diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A mensagem do Evangelho, então, traz em si uma afirmação contundente. Se você já tiver ouvido alguma mensagem sobre isso, a palavra Evangelho significa boa mensagem, tá certo? É uma boa mensagem de salvação. Só que muitas vezes a gente pergunta para as crianças nuances, né? Salvação de quê? Será que a gente precisa de salvação? Que mensagem é essa de salvação? Esse mesmo teólogo que citei agora há pouco, ele vai dizer assim, muitas vezes as pessoas chegam para pregar o Evangelho e elas falam assim, Jesus te ama. E aí as pessoas, poxa vida, Jesus me ama. Isso é muito bom, porque eu também me amo. Então, já que Jesus me ama e Ele tem poder para fazer o que eu quero, então Ele tem que me servir, né? Ele me ama, eu também me amo bastante. Mas não é essa a lógica. É claro que no Evangelho o amor de Deus é expressado. No Evangelho o amor de Deus é demonstrado. Mas a gente precisa ter a noção correta de quem são as pessoas por quem Deus demonstra amor. A mensagem do Evangelho, essa boa mensagem de salvação, só é uma boa mensagem porque ela traz uma boa notícia. Mas para que a gente entenda que boa notícia é essa que o Evangelho tem a nos trazer, nós precisamos entender primeiro o aspecto, entre aspas, negativo dessa mensagem. Tá certo? A gente só vai entender salvação que nos é oferecida se nós entendemos salvação de quê? Se uma pessoa que acha que está tudo bem, sei lá, uma pessoa que vive na Europa, nos Estados Unidos, que tem 2 carros na garagem, saúde perfeita, os filhos estão muito bem, e ela acha que tudo que ela pode conseguir de bom se baseia nesse mundo. Então, se você chegar e apresentar o Evangelho para essa pessoa e dizer que ela precisa de salvação, talvez ela não entenda. Salvação de quê? Mesmo na nossa realidade, no país em que nós vivemos, se você chegar para muitas das pessoas e dizer, você precisa ser salvo, ela não vai entender. Não, está tudo bem. Minha casa está lá, tranquila, meus filhos estão muito bem, não tem ninguém doente na família, estou bem empregado, ganhando meu dinheirinho. Salvação de quê? Para que a gente entenda o porquê, ou de que nós precisamos ser salvos, nós precisamos ter uma visão clara e correta da nossa condição. Para que nós entendamos o amor de Deus por nós, primeiro nós temos que entender que nós não somos pessoas
amáveis. Que Deus decidiu nos amar quando nós, ao contrário do que pensávamos, não o buscávamos. Nós não queríamos saber de Deus. Na realidade, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E nesse momento, Paulo então está fazendo com que aqueles irmãos possam refletir sobre a condição de todo ser humano. De todo ser humano. Quando ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A mensagem do Evangelho traz em si uma afirmação contundente. Todos pecaram. Romanos 3, 23. A gente passa muitas vezes por esse texto. E aí, esse mesmo teólogo vai dizer o seguinte: o motivo por que nós não nos prostramos e choramos é porque a gente não entende a profundidade, o real significado dessa afirmação. Paulo está querendo fazer com que a gente tenha essa percepção, que todos os pecaram não sejam só um conhecimento, não seja só mais uma afirmação teológica, doutrinária, mas para que a gente entenda. E a figura que ele utiliza aqui não é por acaso. Ele diz que todos são o quê? Todos estão mortos. Por que essa figura? O que é que significa dizer que todos estão mortos, que todos são pecadores? Nós podemos dizer algumas coisas sobre essa afirmação. Primeiro, o fato de todos serem pecadores ou estarem mortos em seus delitos e transgressões e pecados, né, na versão que eu estou utilizando, talvez na sua delitos e pecados, né, significa que nós não amávamos o Senhor. Significa mais além, que nós, na nossa condição, nessa condição de pecador, morto em transgressões e pecados, jamais teríamos buscado o Senhor. Significa ainda mais que, por sermos pecadores, nós somos passíveis de punição, de castigo eterno da parte do Senhor. Significa também que nós não merecíamos nada do Senhor. Tudo que recebemos, mesmo que alguns não sejam salvos, mesmo esses que têm recebido muitas coisas do Senhor, esses também são agraciados. É Deus quem dá vida, mas Ele dá vida a pessoas que não mereciam vida nenhuma. Deus é quem decide amar pessoas que não poderiam fazer nada para merecer esse amor de Deus. A afirmação também de que todos são pecadores expressa que, a gente vai ver já alguns textos, né, que vão nos mostrar isso. Não existe nenhuma bondade diante de Deus no ser humano. As palavras são duras, as palavras são fortes, mas por quê? Essa é a realidade. Imagine você, Deus olha do céu e o que Ele vê são pecadores miseráveis. E a figura são de pessoas mortas. Não sei se você, até a figura, o exemplo que eu utilizei, né, na vez passada, na última mensagem. Não sei se você já se deparou com um corpo, um cadáver, não é? Em estado de putrefação, né? Graças a Deus eu nunca tive essa oportunidade, espero não ter. Mas pense até mesmo no corpo de algum animal, que a gente às vezes passa e vê, e não consegue passar perto por causa daquele odor, daquele cheiro desagradável. Você tem que tapar o nariz ou ir para o outro lado da rua, porque você não consegue aguentar estar perto daquele cadáver. É mais ou menos, na realidade, é isso que ele está utilizando aqui. Deus olha do céu para todos os seres humanos e Ele não consegue ver nada
bom em nós. Você talvez, que está escutando essa mensagem, talvez nunca tenha escutado algo parecido, pode estar pensando que são coisas da minha mente, né? Está bem escrito aí, tá certo? A exemplo do que nós fazemos, o Senhor poderia ter a mesma atitude, de passar ao largo, de não se importar, de não querer saber, de deixar que aquelas pessoas, aqueles mortos, aqueles cadáveres continuassem apodrecendo em seu próprio pecado, em suas transgressões. A palavra aí, transgressão e pecado, podem dar a ideia de em desacordo com Deus, em distância, desobediência, sem se preocupar com o que Deus tem a falar ou a fazer. Viver de uma forma, e até pode parecer contraditório, né? E a gente já trabalhou em cima disso também, que muitas vezes Paulo utiliza esses elementos que são opostos, né? Então, são mortos que vivem, né? São mortos espirituais que vivem distantes de Deus, de acordo com a sua própria vontade e cada vez mais chafurdando. Uma imagem que poderia nos auxiliar aqui é a imagem do filho pródigo, por exemplo. Quando ele, distante de seu pai, sente fome e aí ele vai se alimentar daquela lavagem. Só a própria ideia já é também repugnante. Paulo utiliza essa imagem para que eu e você, para que os homens, a humanidade, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, pudessem saber. Não é bem assim como vocês pensam, né? Não é que vocês são amáveis, pessoas que, nota 10, por quem eu deveria enviar e entregar o meu filho. Não. É totalmente o oposto. Pessoas que nunca quiseram, nunca buscaram, nunca estiveram dispostas a ouvir a mensagem do Evangelho. Não queriam saber de Deus de forma nenhuma. Se a gente for um pouco sincero, se a gente fizer uma análise coerente, né, na nossa mente, e pensarmos, antes da minha conversão, como era a minha vida? O que eu fazia? Onde eu estava? Será realmente que eu teria vindo ao Senhor? Será realmente que eu teria buscado o Senhor? Será realmente que eu já entendi essa mensagem? Todos, sem exceção, são pecadores. Todos que já existiram, os que estão existindo, que vão existir. Esta afirmação tem a ver não somente com aquilo que fazemos, que desagrada a Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não nos tornamos pecadores na primeira vez que nós pecamos. É o contrário, é a nossa natureza. Se você avançar um pouquinho, até o versículo 3, Paulo vai falar, no final do versículo 3, éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, nós somos pecadores, é o que somos, é o que já nascemos sendo, é o que herdamos. Se nós andamos para longe do Senhor, se nós não queremos saber de Deus, se nós vivemos do jeito que vivemos, antes que o Senhor intervisse em nossa vida, nós só estávamos fazendo aquilo que a nossa natureza estava condicionada a fazer. É aquilo que nós somos por natureza. E o que é totalmente contrário à natureza divina. Enquanto Ele é santo, nós somos pecadores. Enquanto Deus é um Deus vivo, nós estamos mortos. Enquanto Deus tem poder para agir em nossas vidas, nós não temos poder nenhum para fazer aquilo que agrada ao Senhor.
começamos a perceber um pouco o cenário que Paulo está pintando de nossa condição, nossa realidade. Aquilo que somos por natureza é totalmente contrário à natureza divina, santa e perfeita. Enquanto ele é santo e justo e tem vida em si, independente de qualquer outro ser, nós somos apresentados à realidade que nos castiga, que nos humilha, que nos deixa sem saída, desesperados, sem solução e sem salvação aparente. A má notícia que o Evangelho traz, para que você entenda a boa notícia, é: você não tem salvação. Você está em uma situação sem saída. Por sua própria conta, pela sua própria capacidade e força, não existe salvação. Você não vai conseguir fazer nada por si mesmo. É um estado de humilhação que nós precisamos compreender. E a mensagem do Evangelho, então, faz isso. Primeiro coloca você onde você deve estar. Primeiro faz você entender quem você é. Primeiro faz você perceber: eu preciso de um Salvador. Essa é a minha condição sem Deus. Se Deus não agir por mim, se Deus não vier ao meu encontro, se Deus não me salvar, eu não serei salvo. A mensagem do Evangelho, quando compreendida, deve levar cada ser humano a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim. Se talvez você ainda não falou isso, é porque você ainda não entendeu a sua situação. Um dos textos que nós vamos ver mais à frente fala sobre isso. Duas pessoas que chegam para prestar um culto a Deus, enquanto uma está louvando a si mesmo, apontando para si, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como... Aí vai listar as pessoas que ele não é parecido. Muito obrigado pelas minhas qualidades. Esse que chega diante de Deus e faz uma oração dessa forma é porque ele ainda não entendeu. Se você olha para outras pessoas e pensa: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a essas pessoas. Quando Paulo utiliza a palavra mortos, significa que todos nós compartilhamos da mesma natureza. Aquilo que outras pessoas fazem de terrível, nós também temos capacidade em nós para fazermos. A gente tem estudado com o irmão Sidney alguns temas até mesmo históricos. E a gente vê uma figura que é muito utilizada, a figura de Hitler. E quando a gente olha para Hitler, o nazista, o líder do nazismo, que matou 6 milhões de judeus, e nós pensamos: eu posso ser pecador, mas eu não sou como Hitler. Eu nunca matei ninguém. Será que eu sou igual a essa pessoa mesmo? Será que eu preciso realmente? Será que é dessa forma? A Bíblia diz, nós vamos ver já já também, que diante de Deus, todos são como inúteis. Inúteis. Deus olha para a humanidade e vê todos mortos. Se um faz uma coisa que aparentemente pode ser pior, e de fato na prática é pior, não é porque nós somos melhores, é porque Deus não permitiu que nós utilizássemos toda a nossa maldade para colocar em prática aquilo que estava em nosso coração. A realidade é que todo ser humano se encontra em uma situação desesperadora, desanimadora. Nesta condição estamos ou estávamos todos nós. Aqueles que já reconheceram a Cristo, que já foram alcançados. Paulo, e essa é a boa mensagem, utiliza o tempo passado. Se você observa, vocês, se dirigindo aos crentes, estavam mortos, nos quais vocês, versículo 2, andaram noutro tempo. Agora é diferente. Mas pode ser que para alguns, mesmo aqui agora, isso ainda não seja realidade.
Pode ser que para alguns aqui você ainda não recebeu a vida que só o Senhor pode dar. Pode ser que você ainda esteja nessa condição, sendo guiado, levado, encaminhado pelo curso deste mundo, sendo controlado por Satanás. Como é o que Paulo vai dizer aqui? Segundo, viviam de acordo com esse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Escravos do diabo, vivendo de acordo com a vontade de seu Senhor, não Deus, mas Satanás. A Escritura expressa essa realidade através da figura de alguém morto, sem condições de levantar-se por si só. Alguém desprezível por natureza, necessitado urgentemente de uma intervenção de alguém que pudesse reverter esse quadro, transformar essa realidade. O Evangelho, de cara, nos deixa sem saída. É isso que nós precisamos entender. Não pode ser de outra forma. Não existe outro meio de salvação ou para a salvação. Por que Deus precisou agir? Ou melhor, por que Deus escolheu agir em nosso favor? Porque Ele quis. E se Ele não tivesse agido, nós estaríamos nesta condição ainda. Nós estaríamos desta mesma forma. E quando Ele escolhe agir, o que está aparente para nós aqui é que não tem mérito. A gente tem que sempre ser lembrado disso. Eu nunca posso olhar para aqueles que ainda não se converteram, que não foram alcançados e pensar, eu sou superior. Se você faz isso, se você já pensou dessa forma, pode ser que você ainda não tenha entendido a mensagem do Evangelho. Porque essa é a condição comum a todos os humanos sem Deus. É isso que nós precisamos entender. Não pode ser de outra forma, não poderia ser de outra forma, não existe outro meio. Eu e você não temos nenhuma moeda de troca. Não há possibilidade para barganha. Não tem nada que possamos oferecer a Deus. Não tem nada que nós possamos com que chamar a atenção do Senhor. Senhor, olha aqui, como eu sei fazer isso, como eu cuido dos meus filhos. É importante dizer, quando a Bíblia fala dessas coisas, quando ela expressa e mostra a malignidade do coração do ser humano, muitas vezes as pessoas vão dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu cuido dos meus filhos, cuido dos meus pais, eu dou esmolas, eu ajudo as pessoas no meio da rua. Quando tem uma senhorinha, um cego precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Mas a gente precisa saber que diante de Deus, a bondade exigida pelo Senhor, e quando Ele fala de bondade, não é no nosso parâmetro, é no parâmetro de Deus. A régua que Ele utiliza é a régua dele. E quando Deus fala de bondade, é a ausência de pecado. Isso não significa que nós não possamos, mesmo nessa condição, fazer coisas boas. Muitas vezes fazemos coisas boas, mas diante de Deus, mesmo aquilo que era bom, se torna mal. Aquilo que era bom, diante de Deus, não nos faz merecedor de nada do Senhor. Nós não podemos olhar, Senhor, eu cuidei. No outro texto, vai ser falado sobre isso, né? Muitas pessoas diante de Deus vão argumentar dessa forma, né? Senhor, mas eu fui à igreja, eu dei ofertas, eu expulsei demônios, eu ensinei a mensagem, eu preguei, eu evangelizei até. E a igreja, eu era membro de uma igreja. A salvação não é baseada em nenhuma dessas coisas boas. Mesmo as coisas boas que as pessoas nessa condição se encontram, elas fazem com um propósito, com a motivação errada. Mesmo que elas possam fazer coisas boas, sem o Senhor, elas não fazem nada para o Senhor. A motivação não é correta. O Senhor, Ele vê o coração. Muitas das nossas obras, muitas vezes, não têm valor, são desconsideradas por Deus, porque na maioria das vezes são feitas para o louvor dos homens. Nós só queremos ser vistos. Ele vai dizer, você já
recebeu. Se o que você queria era o aplauso dos homens, muito bem, você já recebeu. Mas o Senhor não se agradou disso, por causa da intenção do coração. Não há nada que nos faça, que faça Deus ser nosso devedor, que atraia a compaixão do Senhor. Não há nada em nós que faça com que Deus tenha de vir ao nosso encontro. Esta é a nossa condição. Todos estavam mortos em seus próprios delitos e pecados. Vamos passear um pouco aqui só para vermos em outros textos. Gênesis capítulo 6, verso 5. Alguns outros textos que confirmam, que reafirmam, que expressam também essa ideia, essa realidade, para que a gente entenda que não é uma visão paulina. Gênesis 6:5 diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Ao olhar para a raça humana, depois da queda, o Senhor vê e diz, faz essa afirmação: não há nada bom. Depois do dilúvio, a gente ainda vê novamente, mesmo depois do castigo, 8:21, nós lemos o seguinte, parte B: também nunca mais vou destruir, ou melhor, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Mateus 15:19, indo para o outro extremo, Novo Testamento, Mateus 15:19. Todo desígnio do ser humano, do coração humano é mau desde a sua mocidade. Mateus 15:19. Nós lemos o seguinte: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Da onde é que vem todos esses males, todas essas perversidades, todos esses pecados? Do coração do homem, do ser humano. É de onde procedem todas essas maldades. Esse mesmo teólogo que eu cito, ele diz o seguinte: se nós fôssemos pegar cada pensamento que qualquer pessoa aqui já teve, desde a sua, quando ela começou a pensar alguma coisa, até hoje, e expusesse num vídeo, com certeza, essa pessoa sairia daqui e nunca mais teria coragem de dar as caras novamente. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Nenhum de nós tem nada que faça Deus, que mereça de Deus compaixão, salvação. Não para por aí. Vamos continuar a ver. A ideia é realmente essa. Nos deixar desesperados, não é? Porque é o Evangelho que faz isso. Deixar a pessoa sem esperança própria. Sem confiança na sua própria ação. Nós não podemos ser levados de forma alguma a achar que temos alguma coisa em nós mesmos que seja digno diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Nós lemos o seguinte, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Então, em sua própria natureza, verso 28 ainda, os homens desprezam o conhecimento de Deus, vivem como se Deus não existisse, não ligam, não querem saber, não dão atenção ao que o Senhor tem a dizer, e não podem, estão
mortos. Mas mesmo essa impossibilidade não ameniza a culpa, não ameniza a dívida que os homens têm diante de Deus. Isso é dito para que todos entendam a sua condição diante do Senhor. E mais à frente nós vamos ver, para que todos diante de Deus estejam calados, para que não tenham motivo algum para argumentar contra o Senhor no dia do julgamento. O próprio Deus os entregou. Alguém já disse uma vez, o pior castigo nessa terra que um ser humano pode ter é quando Deus diz, seja feita a sua vontade. Quando Deus decide deixar o homem à sua própria sorte, todos esses tipos de males que são realizados, que já foram ditos até aqui, eles são colocados em prática. É como um carro em uma ladeira, que está ali preso e tem os tijolos ali, freio de mão, está na marcha certa, ponto morto, acho que não é para não descer a ladeira. E aí, quando Deus tira tudo o que impede, esses homens podem ser levados a realizar tudo o que estava em seu coração. Não é à toa que nós vemos dia após dia, cada coisas esdrúxulas, né? Coisas que estão sendo realizadas no nosso dia. Outro dia, o irmão Cid tem falado muito sobre isso também, a perversidade que tem imperado nos nossos dias. Pessoas que defendem, por exemplo, legalização de drogas, pessoas que defendem o assassinato de bebês no ventre materno, pessoas que defendem pedofilia, pessoas que lutam pela legalização da zoofilia. Recentemente, foi o que a gente viu no Canadá e na Alemanha agora. Pessoas que querem ter o direito de se casar, ter relações com animais. Esse é o nível de podridão que o ser humano pode chegar quando Deus diz, seja feita a sua vontade. O que nós não podemos esquecer é que essa mesma realidade, essa mesma condição que essas pessoas que não buscam a Deus, era a mesma condição nossa. E se não fizemos pior, foi porque Deus não permitiu. E mesmo aqueles que fizeram coisas terríveis, o poder do Senhor é supremo para vencer. O perdão é maior. Onde abundou o pecado, Paulo diz. E Paulo foi um assassino. Paulo foi uma pessoa que matou outras pessoas. Um homicida. Ou seja, que o seu coração realizou aquilo que ele queria fazer. Ele fez aquilo que o seu coração queria fazer muitas vezes, até quando o Senhor o chamou. E mesmo alguém nessa condição pôde ser salvo. O pecado é terrível, mas a graça, a salvação pode superar todo pecado. Muitas vezes nós não sabemos a profundidade do nosso pecado, mas graças a Deus nós também não sabemos a altura e o poder da graça do Senhor. Ela é suprema, é superior, pode cobrir todo e qualquer pecado. O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Seja feita a sua vontade, ó homem soberano. E o que a gente vê é esse quadro aqui. É a situação terrível. Mais uma vez, é a minha e a sua natureza. É a realidade de todo aquele que ainda não foi alcançado
pelo Senhor. Só que eu não vou sair nem desse primeiro versículo. Vamos lá, Romanos 3, 9. Romanos 3, 9 ao 20. Famoso texto. Que se conclui, diante disso tudo, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Temos nós alguma vantagem? Será que algum ser humano pode estar diante de Deus e se dizer merecedor de alguma coisa? Será que algum homem pode falar alguma coisa em favor próprio? Não, de forma nenhuma. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Inúteis é a palavra. Todos, diante de Deus, são inúteis. Não há quem faça o bem. Diante de Deus, nenhum ser humano faz o bem. Todos já foram manchados pelo pecado. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Para encerrar esse primeiro bloco, 5:12, Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa é a minha e a sua triste, desesperadora realidade. Talvez agora nós comecemos a entender um pouco o amor de Deus. Entender um pouco o que Deus faz por nós ao enviar o seu Filho, o que Cristo faz por nós a morrer em nosso lugar. Pessoas que são inúteis para Deus, pessoas de quem Deus não precisava, pessoas que não poderiam esperar, aguardar nada que não fosse o justo castigo de Deus. Por isso não pode ser de outra forma, percebe? Será que alguém de nós, alguns dos que estão aqui, teriam buscado o Senhor? Seja sincero e honesto consigo. Era necessário que Deus nos desse vida. Era necessário que partisse da sua vontade, de sua própria iniciativa. Que Ele nos buscasse. Porque se não fosse assim, nós nunca o buscaríamos. E seríamos responsáveis por isso. Como qualquer outra pessoa é responsável hoje por negar a Deus. Aqueles que não se voltam para o Senhor não podem fazê-lo por suas próprias forças e vontade. Contudo, não são menos responsáveis por isso. Em última instância, eles é que decidiram, eles que negaram a Deus, eles que decidiram viver na sua própria morte, eles que não suportam ouvir falar de Deus, que não querem se submeter, que decidem tomar suas vidas em suas próprias mãos, por isso pagarão no dia do juízo. Que Paulo diz, né? Quando ele está dirigindo essas cartas a um público judeu, e aí ele começa a falar dos gentios, né? E aí parece que ele já está prevendo, né? Quando ele fala aquela primeira parte dos gentios, dizendo que eles são perversos, inclinados, fazem tudo o que o seu coração diz, né? E traz aquela lista. E aí parece que os judeus poderiam ser levados a pensar, nós somos diferentes, né? Nós somos o povo de Deus, nós agimos e pensamos
diferente. Nem por isso nós, que já temos sido alcançados, somos melhores. Não podemos deixar transparecer qualquer aspecto de superioridade que possa surgir em nosso coração. Se nós, por algum momento, somos levados a pensar que somos superiores, porque não mais oramos, pelo menos não deveríamos orar, seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, essa orientação essa transformação que deve existir na vida do cristão, quando ele deixa de orar, Senhor, faz a minha vontade, me dá aquilo que eu quero, e passa a orar, Senhor, seja feita a tua vontade, seja o que o Senhor quer. Por isso que o Evangelho, ele não é somente para descrentes. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Quando estamos em pecado, precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Quando estamos bem em comunhão com o Senhor, precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é para descrente, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem que Paulo estava fazendo com aqueles irmãos apreciassem mais uma vez, havia sido dada à igreja. Paulo queria que eles percebessem cada nuance, cada beleza, cada realidade da mensagem de salvação. Todos os dias, para que nós não percamos a esperança em Deus. Precisamos pregar o Evangelho para que não percamos a esperança em Deus, mas para que também não pensemos que foi por nossa própria causa, vontade e capacidade. Lembremos, todos, sem exceção, estavam mortos e caminhavam a passos largos para o inferno. O Evangelho fala sobre graça e perdão, mas para que a gente entenda a graça e o perdão, nós precisamos entender a malignidade do nosso coração, a perversidade do nosso ser, a nossa condição. Agora nós podemos começar a apreciar a graça, o perdão de Deus, porque começamos a entender a nossa condição. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que, pela graça de Deus, têm ouvidos para ouvir. Pela graça de Deus recebem o Espírito Santo. E agora essa mensagem faz sentido. Agora eles podem entender. E agora eles podem apreciar. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que entendem a sua condição. Ele é para todo doente, pobre, leproso, cego, morto, pecador, miserável. Tem uma sequência de textos aqui, mas queria ler só 2 com os irmãos. Lucas 7:39. Esse texto é belíssimo. Lucas 7:39. Diz assim: ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. A cena que a mulher que está lavando com as suas próprias lágrimas os pés de Jesus, não é? Enxugando com os seus próprios cabelos. Então o fariseu, isso num jantar na casa de um fariseu. Então o fariseu diz, né? Pensa, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Perceba que ele não entendeu quem ele é, né? Perceba que há uma distinção. Essa mulher aí é pecadora. Significa o quê? Eu não sou. Significa essa pessoa aí é indigna. Mas eu sou digno de receber o Senhor na minha casa. Verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50.
Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Diante do que nós falamos aqui, será que existe algum ser humano que tem algo que é pouco para ser perdoado? Fazendo análise sincera do nosso coração, olhando só para a gente, cada um olhando para si, pensando em tudo que nós já temos feito contra a quantidade de ofensas que nós já temos feito contra Deus. Será que é pouco o que Deus tem para perdoar? Claro que não é pouco. O que é pouco é o entendimento. Aquele fariseu ainda não tinha entendido quem ele era. A mulher, ela sabia que era pecadora. Por isso que um outro certo teólogo diz o seguinte, e quando a gente lê, a gente vê isso, né? Parece que as prostitutas e os cobradores de impostos sempre estavam mais perto da salvação, não é? Por quê? Porque eles sabiam que eram pecadores, né? Eles sabiam que não tinham valor nenhum. Por que os religiosos, na maioria das vezes, estavam mais distantes da salvação, muitas vezes? Porque eles tinham arrogância, né? Se arrogavam algum mérito, porque faziam determinadas coisas, mas não são essas coisas que nós fazemos que nos fazem merecedores de algum favor. Não existe aquele que tem pouco a ser perdoado e aquele que tem muito a ser perdoado. Todos são pecadores. Todos têm muito a ser perdoado. E um outro texto também que eu acho fantástico, Lucas 18. E a gente encerra com esse. E aí o restante fica para o próximo momento. Lucas 18, 9 a 14. Observe a atitude, mais uma vez, dessas duas pessoas. Lucas 18, 9 a 14 diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. O que nós temos visto é que não existe nenhum justo. E esses que se consideravam justos, desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Como se ele estivesse dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu sou eu mesmo, né? Muito obrigado porque olha o brilho que sai de mim, olha essa glória, olha como eu sou maravilhoso, perfeito. Não sou como os outros pecadores. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Outras versões, né? Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa atitude que todo pecador precisa chegar diante de Deus. Nós precisamos entender, um pouco que seja, mas podemos começar a refletir mais sobre a nossa própria condição pregressa, né? Antes da salvação.
Havia um pensamento grego, século V a.C., que era: conhece-te a ti mesmo. É necessário que nós nos conheçamos. É necessário que nós tenhamos esse cenário bem claro, bem vivo na nossa mente, para que todos os dias eu e você nos cheguemos a Deus e digamos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que nós lemos nela, ó Deus. Muito obrigado porque, mesmo o mais duro, difícil, cortante que seja ouvir essas verdades, humilhante, nós somos levados, ó Pai, a não confiarmos em nós mesmos. Não nos gloriamos em nós mesmos, ou em qualquer coisa que possamos fazer, Pai. Nós não temos nada o que oferecer a Ti, pela nossa própria força, qualidade e capacidade. Nós só podemos chegar diante de Ti, ó Pai, humildemente clamarmos: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. Por natureza, tudo que somos, que herdamos, é pecado. Como diria o teólogo, pecador é o nosso nome, pecador é o nosso sobrenome. Nós só clamamos que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos que o Senhor já alcançou, para que continuem agarrados, firmados nesta mensagem, pela qual vale a pena entregar tudo e viver totalmente para Ti. E tem misericórdia, ó Pai, daqueles que ainda não compreenderam, daqueles que acham que ainda tem pouco a ser perdoado. Tem misericórdia daqueles que ainda confiam em si mesmos, para que percam toda a esperança neles, em si, e encontrem toda a esperança em Ti. Que o Senhor seja toda a nossa esperança. Que entendamos que não temos nada em nós ou fora de nós que nos faça dignos, e nada fora que nos faça o que seja mais valioso do que a mensagem do Teu Evangelho, mais valioso do que Te pertencer. Que todos os dias possamos orar simples e humildemente: seja feita a Tua vontade. Cuida, abençoa e guarda, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém, Pai.